Como começaram seus dons sensitivos? Aos 9 anos de idade. 19? 9. 9 anos? Nossa, muito criança. cedo, e aí, como é que foi lidar com isso aí? Jogava bolinha na parede, ficava jogando as bolinhas na parede. E eu lembro que era disputa e eu ficava conversando com meu amiguinho imaginário. Aí ele falava assim, joga pra lá, joga pra cá, faz assim. Ó, você vai ganhar. E aí eu começava a conversar. E aí eu falava com as minhas irmãs, você não tá ouvindo não? Elas ouvindo o quê? E eu falava, meu amiguinho, ele tá conversando comigo. E aí a gente ficava conversando e começou. Depois eu pegava uns papelzinhos e eu queria ver se eu ia conseguir, né? Ganhar alguma coisa, ganhar presente do Papai Noel, alguma coisa. Eu pegava um papelzinho e fazia o jogo da velha. E aí no jogo da velha, eu riscava e contava o jogo da velha. Aí no que for saindo, aí vamos supor, eu colocava, vou ganhar presente, não vou ganhar presente. E no jogo da velha eu ia fazendo aquilo ali. Quando somava um do lado e o outro, aí eu dava não vai ganhar presente, e aqui era o N, que era não, e o S, que era sim. Se saísse o N e o não vai ganhar presente, não ia ganhar presente. Se saísse o S aqui, sim, vai ganhar presente e ganhar presente. Então eu fazia, sendo a minha metodologia, que eu nem sabia, eu tava criando ali, pra mim poder saber das coisas. E dava certo. Nossa, e assim, com todo respeito com a pergunta, tá? Mas eu fico imaginando no meu caso, assim, ou no meu caso, ou no caso de um filho meu, se de repente ele fala, ó, pai, eu tô conversando com alguém, tudo, eu vou querer encaminhar ele pra alguém estudar o que tá acontecendo na mente dele, né? Um psiquiatra, um psicólogo. Isso aconteceu com você? Aconteceu porque são 3 irmãs, né? E eu era do gênero mais forte e eu nasci com alguns probleminhas de saúde. Então, assim, da fala, né? Eu nasci com problema na fala, eu não falava direito, não falava nada direito mesmo, até os 10 anos de idade. E era muito difícil eu falar. Então, hoje eu consigo falar, mas não consigo ainda, sendo algumas palavras. Vocês, né? Vocês. Então, saem algumas palavras assim que eu tento falar com a língua, né? Que muitas das vezes as pessoas ficam, fala direito e eu tenho que falar, que é um problema na minha dicção da minha fala. E aí eu tive um problema de saúde que eu tive que raspar toda a cabeça. Eu tive uma ferida na cabeça, várias feridas na cabeça. E eu tive que raspar toda a cabeça. Então, assim, eu era muito repreendida, que às vezes eu apanhava, sendo os meus pais, principalmente por parte paterna, era muito ignorante e tudo. Então, eu apanhei várias vezes, muitas vezes, entendeu? Eita, muitas vezes. E dessas vezes a espiritualidade me usava muito e eu sonhava, eu via as coisas, eu conseguia ver mortos, eu conversava. Então, assim, eles falavam que eu tinha problemas, sabe? E muitas das vezes taxada como doida, problemática e tudo, e eu apanhava por isso. Então, eu apanhava. Das Não 3 chegou filhas... a te levar no médico, nada? Levou, o médico viu, né? Porque aí tem a língua, né? Que pode dar um piquezinho, mas eu não tenho a língua presa. O médico falou, ela não tem a língua presa. Entende? E o meu nome era pra ser Anastácia. E aí, quando chegou lá, minha mãe não foi. E a parte paterna foi lá e me registrou como Anatécia. E aí, aos 14 anos, a primeira vez que eu pisei num centro, a pombagira, Sete Saia, me olhou e falou assim, você tem uma preta velha de cura pra ajudar as pessoas. E aí, simplesmente, eu falei, eu não vou querer ficar aqui, não. eu vi aquele pessoal... Eu vi aquele pessoal girando, né? 14 anos, você não tem conhecimento, eu acho que é uma criança ainda, você não é nem uma menina. E aí eu vi aquele pessoal girando, aquelas roupas, porque hoje a gente entende, né? Eu tô vestida hoje de cigana. Então, assim, porque é a minha cigana que tá aqui do meu lado. Então, o que eu entendo é que as pessoas, às vezes, elas falam, é fantasia. Não é fantasia. Você tá se vestindo porque a espiritualidade que está do teu lado usava aquela roupa. E ali aquelas pessoas se vestem daquela forma porque elas estão recebendo uma espiritualidade do lado delas, né? E aí eu peguei e falei, não, eu não vou ficar aqui, essas roupas de alegoria, você não parece um carnaval e tudo. E eu não fiquei, sabe? Eu fui para outra área, fui fazer teologia, fui ser pastora e tudo. Então, o que eu posso falar com vocês, que eu descobri há pouco tempo, que a minha preta velha chama Anastácia. E que a minha preta velha, ela é uma preta velha de cura,
ela ajudava as pessoas, ela foi uma escrava que ajudava muitas pessoas, a história dela, e que, infelizmente, o dono dela, né, porque eles eram vendidos e tudo, ela foi vendida para esse moço, ele quis casar com ela, ele forçou ela a casar, ele era muito ruim e ele não gostava que ela ajudasse. E aí ela começou a negar, de ficar com ele e tudo, e o que ele fez? Ele amordaçou a boca dela. E ela viveu até a morte com a boca amordaçada. Então ela usava uma máscara, sendo que a gente vê muitas vezes aí algumas fotos de negros, né, na senzala com a máscara no rosto, e a minha preta velha usava uma máscara no rosto, na boca. Ela não podia falar com as pessoas, ela não podia ajudar. E hoje eu entendo que esse problema na minha fala é por causa da minha preta velha, porque a minha preta velha chama Anastácia, o meu nome ia ser Anastácia, foi Anatécia, entendeu? E eu tenho uma preta velha, e eu falo assim. Então eu entendo que eu falo errado porque é o sinal, é a minha marca do meu passado, da minha ancestralidade. Você já era, então, você já veio para esse mundo, vamos pensar assim, junto com ela. Vocês são como se fosse uma só... Nasci de novo. É um ser só, né? Vocês são interligados. Por isso que é vó. Por isso que é vó baiana, entende? Porque a avó... que me levantou, a avó que fez tudo e a avó que me alinhou. A avó que me alinhou, porque eu fiquei perdida durante 6 meses na espiritualidade, depois de ser pastora, por ser pastora, por andar no monte, por orar pelas pessoas, os cultos que eu ia, a pastora Ana tá chegando, faziam filas para poder receber oração. Tá? Ela revela, ela faz profecia. E assim, eu revelava coisas que eu não te conheço. Eu falava e simplesmente você falava, como assim? Você não me conhece? Como assim? Mas, infelizmente, um belo dia, minha filha com 12 anos tentou suicídio e ficou entre a vida e a morte. E a igreja começou a falar que, infelizmente, eu estava endemoniada, que eu estava possuída e que eu não era uma boa mãe. E eu sempre fui uma boa mãe para minhas filhas, sabe? Na medida do possível. E o que eu posso falar com vocês, que naquele momento eu desfiz toda a minha história como pastora, tudo. E eu falei com Deus, chega. Porque se eu tô indo pro monte, se eu tô orando, se eu sou uma pessoa que eu sei que a minha conduta é reta, porque só você sabe a sua conduta. As pessoas podem falar o que você quiser da sua moral, mas é só você e Deus. E essa intimidade, eu tinha muito essa intimidade com Deus. A minha conduta, tanto sexual, a minha conduta sendo como pessoa, como caráter, eu tentava ser uma pessoa reta, sabe? Por mais que eu passasse dificuldade, por mais que às vezes eu ficava devendo, você tá entendendo tudo, mas eu tentava ser uma pessoa reta. E aí eu peguei e abandonei Deus por 6 meses. E eu vou falar com vocês que foi a pior coisa da minha vida naquele momento, porque foi 6 meses sem acreditar em Deus, foi 6 meses num vazio, numa coisa assim, quando as pessoas falavam Deus, o diabo te carrega, Deus não, esquece esse moço, não conheço, desconheço. Caramba! Sabe, E isso aí eu vou falar com vocês que me deixou muito assim, porque era um vazio muito grande, sabe, dentro da minha vida, né? E aí foi quando a avó veio e alinhou e me colocou no caminho, e ela falou, a partir de hoje, você vai se chamar Vó Baiana de Aruanda. E aí aquilo pra mim mexeu muito comigo. E aí eu questionava muito, por que vó? Mas eu não ligava de ser chamada de vó, você entendeu? Porque hoje o pessoal chama, a véia baiana, eu nem ligo. A véia baiana. Mas você não liga de ser nova e ser chamada de velho? Não ligo, porque a minha espiritualidade tem 400 anos. 400 anos. Esse seu amigo imaginário que você tinha, eram espíritos, era um espírito que conversava com você. Ele seguiu com você ou não? Em que momento ele para de estar com você e vem a avó baiana, por exemplo? Eu acredito que toda vez esse amiguinho imaginário, né? Porque a criança, ela tem os protetores dela, que são os anjos, né? E aí eles vão seguindo e vai mudando de evolução conforme o tamanho e a idade do adulto. Então eu acredito que todo o tempo era a avó do meu lado, sempre me seguindo, sempre me levando, me mostrando, me guiando. Porque todas as vezes, assim, eu gostava muito. Eu gosto muito de erva, eu gosto muito de banho de cheiro, eu gosto muito de vela. Eu gosto muito dessas coisas, eu sou muito fascinada. Eu sou muito fascinada com isso.
É uma coisa que, sem explicação. Se você falasse hoje assim, você tem a oportunidade de ser pastora e ser pastora assim pro mundo inteiro, ser muito famosa. Eu ia falar, não, obrigada. Eu quero continuar sendo avó. Sabe? Ser avó é bom. Ser avó é gostoso. Hoje você enxerga ela assim, do seu lado, assim, você consegue ver a fisionomia dela? Enxergo. Ou você enxerga um clarão, assim, já vi pessoas que enxergam a luz, enxerga... Não. Como que você vê ela? Eu tive 4 Covid. E eu sou uma pessoa bem agitada, assim, de querer ajudar todo mundo, de não querer parar. Eu tô aqui, tô pensando na minha agenda, eu tô aqui, tô pensando, poxa, tem uma pessoa que me pediu pra me responder, tem outra pessoa que precisa de ajuda, tem outra pessoa que precisa falar comigo. E eu não parava. E aí, nas minhas 4 Covid, a última foi a Ômicron, eu fiquei sem voz. Eu tive num dia, eu peguei num dia, no terceiro dia, peguei dentro de um camarim de um artista, todos os artistas que estavam lá e a banda pegou. E aí, no terceiro dia, minha voz acabou. Eu perdi a voz. Eu parecia um pato rouco falando. E era muito catarro, muita secreção. E era, você não vomitando, era diarreia, e era dor no corpo, era febre. E assim, eu pensei que eu ia morrer. Eu fiquei 3 dias em cima de uma cama. E naquele momento que eu tava 3 dias em cima da cama, eu sou viúva, mãe de 4 filhas. E aí eu falei com a avó, o que tá acontecendo? Por que eu tô aqui? Aí a avó aparece pra mim, uma imagem de senhorinha. Eu ando até com ela, tá lá no hotel. E aí ela pegou e falou, minha filha só tá aí pra descansar. Vai ficar tudo bem, fica em paz, fica calma. E aí ela falou, você só tá descansando o corpo, porque senão minha filha não descansa. E aí ela me deixou 3 dias de molho lá pra descansar meu corpo. Aí eu fiquei lá em cima da minha cama, no meu quarto. E aí, no 4º dia, eu tentei sair no meio da rua, desmaiei dentro do shopping, o pessoal quase chamou o bombeiro pra me carregar. E aí a avó pegou e falou, calma, minha filha precisa descansar mais um pouco. E aí, assim, hoje eu sinto a avó fala comigo, ela conversa comigo, ela tá do meu lado. Quando eu incorporo ela, é muito bom. E eu sinto o cuidado dela comigo, assim. Eu falo que as pessoas que mexem comigo, eu fico com dó e fico com medo. Porque as entidades que andam comigo hoje são muito fortes e não é qualquer entidade.